Então, pessoal, voltando aqui agora, já com o NetBeans aberto, a gente vai começar a codificar aí o nosso projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar o projeto, né, no NetBeans. Então, vocês vão vir aqui, esse botão, novo projeto, clicar sobre ele, selecionar aqui Java, aplicação Java. Como é um projeto desktop utilizando a linguagem Java, a gente não vai usar nada como JPA, não vai usar nada avançado, a gente vai usar o Swing normal, é, sem essas frameworks. Próximo, aqui a gente vai dar um nome a esse projeto. Vou colocar aqui consultório. Eu vou desmarcar aqui para não criar essa classe principal. Eu não quero que crie uma classe consultório. Opa, escrevi errado, desculpa. Eu não quero que crie essa classe consultório, então eu vou desmarcar, só quero o projeto até então. Eu vou criando as classes de acordo que vai codificando. Próximo, aí finalizar, né? Vai finalizar, aí vai abrir aqui, fechar os outros projetos. Aqui criou o projeto consultório. Abrir os pacotes aqui. Agora a gente vai começar a criar os pacotes. Primeira coisa que eu vou criar um pacote chamado aqui utilitário. Vocês podem criar outro nome, tá? Esse pacote utilitário vai servir para mim colocar a classe de conexão e alguma outra classe que eu precisar posteriormente, uma conversão de data, hora, essas coisas. Então, colocar o nome utilitário aqui. Dentro dessa classe, a gente vai criar uma conexão. Vocês já sabem, espero eu que todo mundo conhece já o que é uma conexão com banco de dados. É o que vai realizar a conexão do meu projeto em si direto com o banco de dados. Então, o meu código em Java, para interagir com esse banco de dados, ele precisa dessa conexão. Então, eu vou vir aqui, nova classe Java. Eu vou pegar a classe Java simples, tá? Não vou pegar essa de baixo com o método principal, não, é essa de cima. Vou colocar aqui. E eu vou colocar aqui o nome de conectar. O que essa classe tem? Ele criou aqui a minha classe para mim. Para mim conectar um banco de dados, eu preciso de três atributos, que é um usuário, o nome do usuário, né, a senha e o endereço, a URL que esse banco está alocado. Então vou criar essas três atributos aqui, private, string, coloco eles como static também, que eu vou ter de usar dentro do método do connection, que é static, então vou colocar como static. Fine, por que fine? Porque eu não vou deixar alterar no decorrer da execução, ele sempre vai ser esse valor aqui até o final. E do tipo string, string, colocar o nome aqui de usuário primeiro. O nome do usuário aqui é o nome do usuário do banco de dados. Qual que é o nome do usuário que você usa para acessar o banco de dados? O normal é o usuário root, tá? Vocês não configuraram, então é esse usuário. Caso vocês configuraram, vocês vão colocar o nome de outro usuário aí. Então vocês podem estar criando outro usuário também, tá? Isso é até recomendado. Você criar um usuário próprio para trabalhar com seu banco de dados com as devidas permissões que esse usuário pode ter. Eu não criei ainda, eu vou usar o usuário root. Criar um segundo aqui, a segunda variável, que é a senha, também é uma string. Essa senha é a senha que esse usuário utiliza para acessar o banco de dados. Então, eu vou pegar a senha desse usuário e configurar aqui. O normal da senha também é vir como root ou em branco. A minha, eu configurei já essa senha, coloquei aqui meu sobrenome. Então, quem quiser estar alterando a senha, vocês podem também ir lá nos arquivos de configurações e configurar essa senha. E o terceiro, a URL, onde que está o meu banco de dados. Então, vou configurar essa URL, o local do meu banco de dados. Esse local ele pode ser tanto no próprio computador, ou seja, localhost, ou pode estar alocado em um servidor. Como a gente vai usar aqui os pacotes da biblioteca do JDBC, uma conexão via JDBC, então eu vou colocar um JDBC dois pontos, o nome do SGBD que a gente vai estar utilizando. Qual que é o sistema de banco de dados? O sistema de gerenciamento de banco de dados que a gente está utilizando? O MySQL. Então, MySQL, por causa disso, dois pontos barra barra. E aqui eu vou dizer agora o local que está o meu banco de dados.
Se estiver na própria máquina, eu posso escrever localhost. Ou se tiver em outra máquina, você vai substituir esse localhost pelo IP da máquina. Exemplo, está no IP, sei lá, 10.10.10.44, está nesse servidor. Então, eu vou falar isso aqui. O meu exemplo, eu vou estar usando o banco localmente, então vou colocar localhost. E após isso, eu vou dizer qual que é o nome do banco de dados. O nome do meu banco de dados se chama consultório. Então, com isso, está configurado o usuário, senha e URL. A maioria já da galera que faz a disciplina de desenvolvimento de sistema já sabe fazer toda essa classe e tal, só estou revisando aqui. E quem posteriormente não conseguiu pegar todo o conteúdo é uma forma de estar revisando aí. Então agora a gente vai criar um método que vai realizar essa ação de conectar o banco de dados. Lembrando que o método são as ações da classe, né? E quanto os atributos são as características. Então eu vou criar um método public static. Esse método ele vai me retornar um objeto. Porque toda vez que eu chamar essa conexão, ele tem que me devolver uma conexão com o meu banco de dados. E esse método vai me retornar um objeto do tipo connection. Então, vou importar, tá? É para importar esse aqui, ó, do java.sql. Eu dei um contra espaço, ele me deu todas as opções. Então essa classe aqui, ó, vou dar um enter. Se vocês perceberem aqui na parte de importação, ele já importou para mim esse connection. E vou dar o nome desse método aqui. Vou colocar aqui get conectar. Vou abrir chave, fechar chave. Inicialmente esse método vai estar com espaço aqui, vai estar com erro. Por que ele vai estar com erro? Porque é um método que exige um retorno. E esse retorno está vazio, até então a gente não deu o retorno para esse método. Por isso que está com esse erro. Mas a gente vai, de acordo com que a gente for codificando, vai consertando esse erro. Então a gente vai criar um objeto do tipo connect aqui agora, dessa mesma classe aqui, tá? Para que vai servir esse objeto? Esse objeto é o que vai receber a nossa conexão e vai devolver, ou seja, no return lá no final. Vou dar o nome de com aqui para ele. Inicialmente ele vai receber um valor nulo. Então, se eu quiser já consertar esse erro aqui que está selecionado, também percebendo que está esse erro aqui, é porque não está tendo retorno. Como eu falei, eu posso dar um return aqui já e retornar a minha conexão. Ou seja, esse método retorna para mim um objeto do tipo connect, eu estou retornando ele aqui. Só que se eu for utilizar isso, ainda vai estar retornando um nulo. Então a gente agora vai fazer para retornar o objeto propriamente dito da conexão. Eu vou abrir um try aqui. Para que serve esse try? O try ele é a captura de exceção. Caso aconteça algum erro aqui dentro do try, ele faz para mim um rollback e executa o que tem dentro do catch. Então é para capturar as exceções aí. Vou colocar aqui todo tipo de exceção, o exception, dá o nome de x. Então aqui eu estou pegando todo tipo de exceção. Eu posso configurar os tipos de exceções específicos, mas eu vou colocar todos aqui. Se acontecer alguma exceção além do esperado, ele já vai capturar. E dentro aqui do try eu vou fazer o código. A gente vai fazer implementar a forma de conectar o banco de dados. Primeira coisa que a gente vai falar, qual que é a classe, qual que é o drive que a gente está utilizando. Como a gente vai ver posteriormente, a gente vai ter de carregar esse drive para o nosso projeto. Então vou colocar class forName e aqui esse forName, esse método, me recebe uma string. O que é esse string? O nome do drive que a gente está utilizando. Qual que é o drive que a gente está utilizando? É o com.mysql, ponto, a forma de conexão que é o JDBC, ponto, driver. Cuidado que a hora que você estiver codificando, esse D é maiúsculo. Caso vocês colocam minúsculo, vai dar erro. Lembrando que o Java é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Agora a gente vai realizar a nossa conexão. Eu vou pegar esse objeto aqui do tipo com, esse aqui que a gente criou, e vou receber, ele vai receber para mim a minha conexão. Qual conexão que ele vai receber? Ele vai receber da classe driver manager, ou seja,
essa classe aqui para mim, ele realiza a conexão com o banco, ponto get connection, essa primeira aqui, ó. E ela recebe uma URL como parâmetro. Só que, se vocês perceberem, ele é ele tem uma sobrecarga de método. Aqui o primeiro só recebe a URL, o segundo só recebe a URL e um arquivo de informações que a gente não trabalhou, não vou trabalhar com vocês nessa disciplina. E o terceiro recebe uma URL, um usuário e uma senha. É esse terceiro que a gente vai utilizar, porque a gente vai passar o URL, usuário e senha. O que é essa URL, usuário e senha? É o que a gente configurou aqui em cima. Então, o primeiro é o URL, o segundo é o usuário e o terceiro a nossa senha. Com isso, ele vai realizar a conexão para mim, armazenar nesse objeto com aqui, com o nome de com, e ao final ele retorna para mim. O que a gente vai codificar agora? Agora a gente vai codificar se acontecer alguma exceção. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma mensagem aqui usando a classe JOptionPane, .show message dialog, ou seja, se tiver alguma exceção eu vou mostrar uma mensagem na tela. Qual que é a mensagem que eu vou mostrar? Erro ao conectar ao banco de dados. Então isso aqui já vai mostrar para mim o que está acontecendo. Caso eu queira imprimir qual que é o erro, eu posso colocar aqui, imprimir essa variável aqui, pegando a mensagem dela também. Isso aqui é muito bom quando estiver desenvolvendo, para achar os erros, o que realmente está acontecendo. Colocar um mais aqui, colocar o nome dessa variável aqui, ó, essa variável x, que é do tipo exception. Eu vou pegar ela, .get, ela tem um método, get a mensagem que aconteceu. Então, esse aqui, além de informar aqui para o usuário erro ao conectar o banco de dados, vai servir também para mostrar qual que é o erro. Recomendo, quando tiver um software já em produção, tirar essa parte, mas para termos de desenvolvimento é muito bom para achar o que está acontecendo nos erros. Então, vou deixar aqui inicialmente. Para quem quiser ir, fica à vontade. Tirar ou não, não vai fazer muita diferença. Só vai ajudar mesmo na hora de codificar, se acontecer algum erro, achar esse erro com facilidade. Terminando isso, a gente terminou a classe conexão. O que falta agora nessa classe conexão? Carregar o drive. O drive JDBC, que vocês podem baixar direto do site do MySQL. Eu vou deixar o link para baixar esse drive na descrição desse vídeo. Então vocês podem estar baixando esse drive. Para carregar o drive no projeto de vocês, vocês vão vir aqui em projeto. Aqui no projeto de vocês, esse exemplo que eu selecionei consultório, vou clicar em propriedades. Aqui tem toda a propriedade do meu projeto. Vou vir aqui em bibliotecas e vou adicionar aqui um jar. Adicionar jar ou pasta. Vou navegar no meu computador, no diretório do meu computador, achar o drive do MySQL e carregar ele, mandar carregar ele. Mandei abrir, ok. Se vocês perceberem, ele está carregando. E vim aqui em biblioteca, carregou ele aqui, ó. Então, com isso eu também já carreguei o drive de conexão. O que a gente vai fazer agora? Terminou a conexão, a gente vai fazer o controle, a parte de controle do nosso projeto. Ou seja, o mapeamento. A gente vai mapear o banco de dados para o Java. A gente vai trabalhar com o modelo MVC e o DAO. Então, vou colocar aqui mapeamento. Eu sei que alguns colocam o nome de controle, fica à vontade, não faz diferença, tá? Então, vou colocar aqui mapeamento. O que vou fazer nesse mapeamento? Vou mapear classe por classe. Vou criar aqui uma classe com o nome paciente. Vou apagar os comentários que o NetBeans já traz aqui. Pronto. Dentro dessa classe, eu vou fazer o mapeamento da minha classe paciente. Para não ficar muito extenso a aula, já está com em torno de 15 minutos, eu vou encerrar essa aula aqui e volto à próxima aula fazendo todas as partes do mapeamento. Então, a próxima aula a gente já faz o mapeamento da classe paciente, já vou aproveitar e fazer do médico, desculpa, aproveitar e fazer do médico também e do funcionário. Aí eu vou deixar só a consulta para o final, porque essa consulta ela tem chaves estrangeiras, é uma parte que a galera aí da disciplina estava curioso para
como que ia fazer. Então, próxima aula a gente já volta codificando essa classe paciente.